Boa noite a todos. Louvado seja Deus por esse tempo tão gostoso, tão maravilhoso. E juntos podemos adorar o Senhor das nossas vidas. Você pode abrir sua Bíblia já em Josué. E nós vamos, Josué 24. As crianças ainda não saiam nesse momento, nós vamos orar por vocês. Então vou ler, logo em seguida eu oro pelas crianças e elas saem. Josué 24, verso 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Deus amado e querido, obrigado por tua palavra, por teu amor e graça, por tua bondade sobre nós, por podermos hoje te adorar. Temos um coração para te adorar, porque o Senhor o transformou. Muito obrigado por termos prazer e deleite em estar com o teu povo, cultuando ao Senhor. Nós te louvamos por tamanha graça, Deus. Quero em especial colocar diante do teu altar a vida das nossas crianças. Que o Senhor possa salvar cada uma delas. Elas possam trilhar toda essa vida em seus caminhos. Que o teu rosto possa resplandecer sobre elas, e elas sejam abençoadas, para que se conheça na terra o teu nome, e em todas as nações, ó Deus, os teus feitos poderosos. Abençoa, Deus, também aqueles que estarão trabalhando, Deus, ensinando essas crianças, cuidando delas enquanto estamos aqui. Que o Senhor possa usar os teus servos para a tua glória. Nós te oramos. Amém. Então agora sim as crianças podem se retirar. Nós estamos no mês que nós, como igreja, separamos para falar sobre o serviço cristão. Então esse é o tempo em que nós oramos, em que nós preenchemos uma ficha e demonstramos o desejo onde nós queremos servir na igreja, onde nós vamos querer ser encaixados aí nesse serviço para o ano que vem. E aí durante esse mês a gente fala em todas as pregações a respeito de um tema que a gente escolhe, sempre o tema central é o serviço, e aí tem os subtemas. E esse ano nós estamos pensando no serviço como estilo de vida. Serviço como estilo de vida. Somos chamados a servir e nós queremos pensar nesse serviço como um estilo de vida e não apenas como um momento da vida, mas sim como um estilo de vida. E hoje eu queria falar, são dois personagens, mas o personagem principal vai ser Josué, mas isso inclui Caleb, tem algumas informações sobre ele. E ajuda a entender um pouco do que pretendo, então, ensinar para os irmãos essa noite. Então, na quarta, nós estudamos um pouco sobre a vida de Daniel e seus amigos. E aí nós vimos como eles tinham esse estilo de vida. E agora eu quero pensar em Josué e tentar extrair dos textos narrativos que nós vamos ver qual era o segredo desse estilo de vida que servia a Deus de uma forma tão incrível. Então, o primeiro evento da vida desse homem, esse daqui é o último evento da vida dele, tá? Pouco tempo depois, ele morre. Aqui, nesse momento, ele tinha 110 anos.
E nós vamos concluir então o sermão falando desse evento. Mas quero iniciar pensando na vida desse homem, lá em Números, capítulo 14. Você deixa marcado aí Josué e vai para Números 14. Você volta aí algumas páginas e você chega no livro de Números. Amém? Então, só para situar os meus amados irmãos dentro do tempo e do espaço aí na história de Israel, o povo de Israel, ele passou aí aproximadamente 400 anos vivendo como escravos no Egito. E aí o povo começou a clamar a Deus, muito sofrimento, e Deus levanta então Moisés para libertar esse povo. E Deus então liberta o povo. E aí, Deus vai levar um povo para uma terra que ele havia prometido bem antes a Abraão, a Isaac e a Jacó. Só que o povo, devido a esse evento aqui, então Deus faz uma promessa, que essas pessoas, por causa desse evento que nós vamos falar um pouco, elas não vão mais entrar nessa terra prometida, elas vão morrer todas no deserto. Para isso então, para que isso acontecesse, todo o povo teria que passar 40 anos no deserto, até que toda a geração acima de 20 anos morresse. Apenas Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos, Caleb tinha 45, e acredita-se que Josué tinha 55 anos. Somente eles iriam entrar na terra prometida. Tá certo? Então 40 anos, Caleb e Josué 50. Tá certo? Então tudo indica que Josué era mais velho que Caleb, 10 anos. Então o que acontece aqui nesse evento, que Deus então se enfurece com o povo aqui e diz: vocês não vão mais entrar na terra. Moisés manda 12 espias para olhar a terra que Deus havia prometido. Desses 12 espias, 10 voltam e dizem assim: a terra é jóia, é muito boa, mas é o seguinte, ela é habitada por gigantes, nós somos como pão nas mãos dele e a gente está frito, não temos a menor chance. E aí entra o primeiro evento de Josué e Caleb aqui, que eu quero chamar a atenção de como eles reagem a isso. Então, verso 1, do capítulo 14 de Números. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Deu para imaginar a cena? Você tem aí 2 milhões de pessoas murmurando, chorando, gritando, e uns falando com os outros: esse Moisés não está com nada, vamos levantar um capitão aí para levar a gente de volta para o Egito, porque era melhor a gente ter morrido lá, ou então no deserto, e tal. E aí a atitude de Moisés e Arão é o quê? Eles se prostram e meio que: eu vou fazer o que agora? Eu vou dizer o que nessa situação? Então parece que Moisés e Arão estão sem forças aqui, né? E coitado de Moisés, né? Eu dou um desconto para ele, porque já tinha enfrentado o Faraó, todos os medos dele, enfim. E cuidar desse povo aqui, um povo de duro serviço, não era um povo fácil.
E diante dessa situação, diante do relato dos 10 espias, são 10, né? Dos 12, 10 chegam com essa conversa. Então é difícil olhar noutra perspectiva. Então, já viu aquela história? Está todo mundo dizendo isso. Está todo mundo pensando assim. E parece que na vida de Josué isso é muito marcante. A maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre está certo. Então, Josué e Caleb olham para esse cenário, a multidão gritando, levantemos um capitão, seus líderes, Moisés e Arão, curvados diante dessa situação, sem dizer nada, sem dar uma palavra. Esses dois homens, a gente sempre gosta de chamar de jovens, né? Esses dois jovens, no entanto, eles já tinham 40 anos. Então, Caleb, é certeza que ele tinha 40 anos, que ele narra esse evento, ele diz, naquela época eu tinha 40, agora eu estou com 85, mas eu estou com a mesma força. E certamente Josué, pelos cálculos, era mais velho do que ele, 10 anos, e estava com 55. Vivendo esse momento aqui. E aí, com 55, não, 50. Josué, então, e Caleb fazem o seguinte. Olha comigo aí no texto sagrado. Verso 6 do capítulo 14. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eu troquei aqui, eu falei que os espíritos disseram que nós somos como pão, né, nas mãos dele. Era como gafanhotos. E Josué e Caleb vai dizer, eles são como pão nas nossas mãos. Queridos, como que alguém consegue olhar para a mesma situação numa perspectiva diferente? Não é? Josué e Caleb, eles viram a mesma coisa que os 10 viram. Eles viram os gigantes. E eles sabiam que o exército deles era um grupo de escravos. Eles de fato não tinham a menor chance. Mas a grande questão é como Josué e Caleb encaram o Senhor. Qual a perspectiva que eles têm do Senhor e do relacionamento deles com o Senhor. E aqui é que, para mim, está o segredo disso. Daqui a pouco, eu vou falar de como Caleb olha para isso. De como ele demonstra isso. Mas o meu ponto aqui é como esse coração encara Deus. Eles olham para esse cenário impossível de se vencer. Eles dizem, ei, calma, se o Senhor se agradar de nós, pronto, está resolvido. Então, não se trata da batalha, se trata do meu relacionamento com Deus. É disso que se trata. A batalha não deve ser travada lá, mas aqui. A nossa preocupação não é lá, é aqui no meu relacionamento com Deus. É aqui em que nós vamos ganhar um estilo de vida de servo. Porque antes de fazermos algo para o Senhor, precisamos estar em comunhão com o Senhor.
Como o meu antigo pastor dizia, Deus não quer trabalhadores, Deus quer filhos. É uma relação, é um relacionamento. No último dia, quando os hipócritas, pastores, mestres, disserem para Cristo: deixa eu entrar no céu, porque eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. A resposta contundente de Cristo é: nunca vos conheci. Eu não tenho relacionamento com vocês. Esse é o ponto. É essa relação de amor, de devoção, de paixão. E Josué e Caleb, nesse momento aqui da vida deles, eles dizem: ei, a gente só precisa de uma coisa. Verso 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Esse tão somente, essa expressão, é a ideia de eu só preciso disso. Do que eu preciso? Em situações difíceis da vida, em que nós ficamos desorientados, eu sempre penso assim, eu quero aconselhar minhas amadas ovelhas a seguir esse caminho. Então eu também já passei por muitos momentos difíceis da vida que eu fico desorientado, tonto, sem saber o que fazer. E aí, como é que eu concentro minha mente? Eu não concentro minha mente em como sair daquela situação, em como resolver aquele problema. Eu concentro minha mente em como, enquanto eu passo por isso, eu não desonrar o Senhor. Essa deve ser a minha preocupação primária. Em como eu vou passar por isso sem desonrar o meu Senhor. E às vezes a situação pela qual eu passo já é fruto de uma desonra. E eu estou só colhendo em alguns casos. E eu não posso continuar plantando isso. Esse problema é como eu vou passar por ele honrando ao meu Senhor. Diante dessa grande dificuldade, o foco de Josué e Caleb não estava em como vencer, mas em como agradar ao seu Senhor. Esse era o foco deles. Esse era o estilo de vida deles. Por isso, quando Josué assume a liderança de Israel, agora aos 95 anos, quais são as coisas que ele vai fazer? O povo passou o tempo todo no deserto sem realizar, eu ia dizer a Santa Ceia, sem realizar a Páscoa. O povo não fazia mais a circuncisão. Todo judeu, ao 8º dia de nascido, tinha que fazer a operação da fimose lá. Eles não fizeram mais. E quando Josué assume esse momento de Israel em que vai entrar nas guerras, Josué então volta a realizar a ceia do Senhor. A ceia. É porque está bem aqui a mesa, gente. A Páscoa. E Josué então circuncida todo o povo, mesmo correndo riscos de perder todo o seu exército. Estando já em linha de batalha, ele circuncida o povo. O foco dele é: o que eu tenho que fazer para agradar ao Senhor? É isso que eu vou fazer. Então Josué e Caleb, meus amados irmãos, vai nos mostrando logo de início aqui o que eles pensavam a respeito de Deus, como eles agiam, como é que era a vida deles. Quando você chega no capítulo 1, volta lá para Josué agora. Josué capítulo 1. Josué 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui nesse momento, Josué tem aproximadamente aí 88 anos. Já pensou nisso? Eu acho isso aqui incrível. Quando eu estava estudando, e hoje eu vou falar de muitas idades, e isso é proposital, porque um estilo de vida, de servo, ele não se acaba com o tempo. Por quê? Porque é o que você é em essência. Essa é a sua vida. E esse homem agora, aos 88 anos, e não pense, 88 anos ainda era jovem naquela época, não. Nessa época o homem vivia no máximo 120 anos. Daqui a pouco Deus vai dizer para ele, você está muito velho mesmo. Avançado em dias, lá no capítulo 13. E ali ele só tem 95 anos. Vai durar aí pelo menos 7 anos as guerras. E aí esse homem com 95 anos, agora Deus já está dizendo para ele, você está avançado em dias e velho. Meu ponto aqui, meus amados irmãos, é que Deus chega para um homem de 88 anos e diz, ei, dispõe-te. Você vai guiar esse povo agora. E aqui é um momento muito delicado, porque é um momento de guerras. É um momento em que vão começar as guerras. Para Deus usando Israel como juízo para punir as nações cananeias. E esse homem, então, se dispõe sem titubear, liderando esse povo. E aí vem a pergunta, pastor, qual o segredo disso aí? Vamos lá para o capítulo 14. No capítulo 14, já se passaram os 7 anos, aproximadamente. E aí você vai ter já a divisão das terras. Então Caleb vai falar com Josué. E ele solta algumas pérolas aqui. Veja do verso 6 ao verso 8, a postura de Caleb aos 85 anos, e Josué tinha 95 nesse evento aqui. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. E aqui é curioso, porque aquele evento acalorado, em que eles gritam, dizem, ei, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar naquela terra. Aqueles gigantes serão como pão em nossas mãos. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Aí você pergunta, qual era o posicionamento teológico de Josué e Caleb nessa fala? Era o coração deles. Era a alma deles. Ele está dizendo aqui, agora 40 anos depois, ou mais, dizendo, naquele dia lá, eu falei o que estava no coração, eu relatei o que eu sentia no coração, é a alma dele. Ele está dizendo, eu só preciso de uma coisa. Não, ele não está sendo politicamente correto, ele não está com um jargão evangélico citando uma frase, não, é o que ele sente no coração.
A gente só precisa servir o Senhor. A gente só precisa agradar o Senhor. Pronto. É aqui onde temos que concentrar nossas energias, nossa força, em agradar ao nosso Deus. Os irmãos devem saber que aquele evento, eles estavam arriscando a própria vida. Lembra que o povo diz, vamos apedrejá-los. Mas eles não temem a isso. E eles continuam vivendo firmemente para o Senhor, durante toda a sua trajetória, toda a sua caminhada. Os irmãos acham que foi fácil para Josué chegar para a multidão e dizer assim, ei, todo mundo vai ser circuncidado agora. Como pastor, né, eu fico conjecturando o que o povo poderia dizer, né? Tinha um bocado que dizia logo assim, Moisés nunca falou disso aí, mano, nunca se preocupou, agora tu chegou hoje, começou agora e já está com o negócio de circuncidar a gente. Porque não era fácil. Imagina as pessoas dizendo, rapaz, a gente está bem pertinho de Ai, ou de Jericó, digo melhor. Circuncidar o povo agora, a gente vai ficar fragilizado. No terceiro dia da circuncisão, está todo mundo com febre, ninguém aguenta nem se mexer. E se descobrirem lá, porque vocês devem lembrar que Raabe está em Jericó, e quando os espias foram lá, eles já sabiam da presença de Israel que estava por perto. Então, se alguém entrega isso, está todo mundo circuncidado lá. Os homens todos estão circuncidados. É bem fácil de atacá-los e vencê-los. Então, não seria fácil para Josué fazer isso. Uma multidão que já pegaram em pedra para apedrejá-lo, poderia fazê-lo de novo. Só que esse homem, o seu coração e o de Caleb, não estão preocupados com a vida deles. Eles não estão preocupados como eles vão se safar da situação, como eles vão passar por isso, por essa guerra. Eles estão preocupados em agradar o Senhor. Então, quando eu grito, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar naquela terra, e esses gigantes são pão em nossas mãos, eu falo do que está no coração. É o meu relacionamento com Deus que me dá essa perspectiva, que me faz pensar assim. E diante de toda a situação, Caleb diz que os outros 10 espias desanimaram o povo, ou desesperaram o povo. E aí você tem toda uma multidão dizendo, vamos levantar um capitão para a gente voltar. Será que só eu e Josué estamos certos? Até Moisés e Arão não dizem nada aí. O povo todo está assim, chorando e gritando para voltar. Diante disso, de toda essa multidão, Caleb diz, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Então, viver como um servo, ou ter um estilo de vida de servo, não se trata muito do fazer, mas do que está no coração, que me leva a fazer algo. Então, não é fazer para produzir no coração, é ter um coração para então fazer. O ponto é uma paixão que me faz perseverar em seguir o Senhor, custe o que custar. Nós vimos com Daniel, e a gente foi citando os eventos da vida deles, as decisões que eles tomavam, os nãos que eles davam, os sims, e todos eles colocavam a vida deles em risco. Mas eles não davam a mínima para isso, porque se tratava de servir, de perseverar, servindo ao Senhor. Se tratava de decidir firmemente no coração, não se contaminar com algo que vai desagradar ao Senhor. Como diria o apóstolo Paulo em Atos, em nada eu tenho a vida por preciosa,
contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que recebi do Senhor. É isso que tem que dominar o nosso coração, meus amados irmãos. Veja o que ele diz no verso 8 e 9. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Aos 85 anos, ainda havia um ânimo em Caleb para perseverar, que o fazia se sentir jovem. Veja a continuação do texto, que interessante. Verso 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de quantos anos? De 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. É de arrepiar, né, não? Isso aqui me arrepia todinho. Eu tenho uma plena convicção que esse homem aqui, ele não tinha mais o mesmo vigor físico que ele tinha há 45 anos atrás. Vocês concordam comigo? Né, os educadores físicos aí. E que fala é essa? Não é? É aquela ideia do espírito jovem, né, pastor Vladimir? É o espírito jovem. Sabe o que é isso aqui, gente? É um coração apaixonado pelo Senhor. É um coração apaixonado. Existem as limitações físicas. Sim, elas não, você não pode negligenciá-las. Elas estão aqui. Mas é um coração vibrante pelo Senhor. Eu vou. Se precisar de mim hoje, eu estou com o mesmo vigor de há 45 anos atrás. E ele poderia repetir daqui a 20 anos. Moisés, quando eu falei aquilo, eu falei o que eu sentia no coração. Moisés, quando eu falei aquilo há 45 anos atrás, no meio da multidão, eu falava o que eu sentia no coração. E hoje não é diferente, ele está falando o que ele sente no coração. Estou forte ainda hoje para servir o Senhor, para perseverar servindo o Senhor. As limitações físicas certamente estavam no corpo dele, mas ainda assim esse homem tinha um coração que perseverava. Isso parece utopia ou surreal, mas vamos olhar para outros personagens. Muitos de nós já ouvimos falar de George Miller, o grande missionário que cuidou de orfanatos. E aí eu fui atrás das idades, dos eventos da vida dele. Se converteu aos 20 anos. Com 31 anos, ele teve uma ideia de cuidar de crianças, órfãos. Começou na casa dele. Logo de início, 300 crianças. Com 31 anos. E começou a cuidar dessas crianças. Fundou 117 escolas. E cuidou de mais de 10 mil órfãos.
Sabe até que idade? Até os 70 anos. E ele começou a orar para que Deus colocasse alguém para substituí-lo. E aos 70 anos, essa pessoa apareceu. Cuidar de órfãos deve ser muito estressante, não é? Imagina aí. Agora imagina você cuidar dessas crianças sem recurso. Senhor Miller, não temos o café para as crianças. O que fazemos? Coloque os pratos na mesa que eu vou orar. E foi a vida inteira assim. Dos 31 anos aos 70. Dá quantos anos? 39, né? Esse homem devia estar acabado, esgotado, mentalmente, né? Tem se falado muito de esgotamento emocional, físico. Mas o que ele faz aos 70 anos agora? Se aposentou? Agora eu vou me aquietar, porque eu já trabalhei demais. George Miller, aos 70 anos, começou a viajar por vários países, pregando o Evangelho. E ele viajou para mais de 42 países, pregando o Evangelho a milhões de pessoas. E ele faz isso, ele morre aos 92 anos, ele faz isso até os 88 anos. Já pensou? Depois de passar 39 anos cuidando de crianças, agora ele decide pregar o Evangelho em vários países. E ele prega e viaja até aos 88 anos. Só então é que ele para. Leu a Bíblia mais de 200 vezes durante o seu tempo após convertido, e 50 delas de joelhos. Dava aproximadamente três leituras por ano. Ele se converteu aos 20 e morreu aos 92. E perguntaram para ele no fim de sua vida o que ele gostaria de poder fazer novamente. Ele disse: ler a Bíblia mais uma vez. Qual o segredo desse homem? Não é? Qual o segredo? Certamente era um grande intelectual, pregou a palavra de Deus em 3 idiomas. Era um homem formidável, tinha uma fé incrível. Mas o que eu posso aprender com ele, assim como aprendi com Josué e Caleb, é o coração. É uma paixão que não se acaba. É uma paixão que não se esgota, que não se dá por satisfeita. Ele serve ao Senhor. Todos nós diríamos: Senhor Miller, tá bom, você já fez muito pelo reino. Mas o coração de um servo que persevera em seguir o Senhor, custe o que custar, ele quer morrer servindo a Deus. As suas últimas palavras sempre inclui Deus. Esse é o desejo de cada servo. Ele quer partir servindo o Senhor, ele quer ser encontrado pelo Senhor enquanto o serve. Porque é o coração apaixonado por esse Deus que fez o que fez por nós. Ele ganhou o nosso coração. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o nosso fôlego de vida. Ele é o que nós temos de mais precioso. Ele é a joia preciosa pela qual nós deixamos tudo com alegria para tê-la. O coração de Josué, meus amados irmãos, ainda estava aceso pelo Senhor aos 110 anos. São muitas idades, né? E eu lembrei
da idade de Daniel, na cova dos leões, aos 86 anos, de Policarpo, que foi queimado vivo, aos 96. Todos nós que servimos o Senhor, queremos terminar a vida assim, amém? Servindo o Senhor, ali, cansado fisicamente, mas um coração vibrante pelo Senhor, falando do Senhor ainda para as pessoas como a coisa mais preciosa da nossa vida, um coração cheio de esperança, um coração que ainda palpita pelo Senhor, não um coração frio, desanimado. Nenhum de nós queremos viver assim e terminar a vida assim. O coração de Josué aos 110 anos. E aí nós chegamos no texto que eu li no início, Josué 24. Vai lá em Josué 24, por favor. Agora você tem um velho, muito frágil fisicamente, no final da sua vida. Não precisa ir lá, mas no verso 1 do capítulo 13, diz assim, aqui ele tinha 95 anos, em Josué 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, se com 95 anos, era esse o relato sobre ele, imagine agora com 110, que é o capítulo que nós estamos, o 24. E aí Josué, então, reúne o povo. Parece que o povo está meio titubeando em servir ou não ao Senhor. E Josué, então, reúne o povo para essa despedida dele. E ele relembra o povo dos feitos poderosos do Senhor, de como o Senhor os livrou da escravidão, de como ele cumpriu as suas promessas. E agora, diante dessa multidão, esse velhinho, nas suas últimas palavras para o povo, ele diz, verso 14, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e ele conclui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto, né, que a gente gosta de botar na porta, né, da nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vê esse texto agora, você vai lembrar que foi dito por um velhinho de 110 anos, diante de uma multidão que não estava sendo fiel ao Senhor. Aqui, mais uma vez, ele estava arriscando a vida dele. E o que sempre me chama a atenção nesse texto, eu sempre repito, é que Josué, mais uma vez, ele não vai com a multidão. Ele não espera as pessoas se decidirem. Não é o que está à sua volta que define o que ele é, o que ele vai ser. É o que está no coração dele, é a paixão dele pelo Senhor, é o zelo pela honra de Deus.
Ele não titubia se vai servir ou não ao Senhor. É algo resolvido no coração dele. Ei, vocês têm que se decidir aí. E você, Josué? Eu não tenho que decidir nada, já está decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso poderia irritar as pessoas, elas poderiam pegar em pedras. Agora ele é só um velho. Diante da multidão, ele fisicamente é alguém que está nos últimos dias de vida. Mas o seu coração ainda arde para o Senhor. Assim como o coração de Caleb. A sua força, o seu ânimo. E agora ele está falando como Caleb falara, ele está falando do que tem no coração dele. Veja só a resposta do povo. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais, aos quais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aleluia. Que resposta incrível do povo. Mas o povo estava vivendo em idolatria. Josué está no final de sua vida e poderia se dar por satisfeito. Mas vejam a ousadia desse homem, fruto do seu zelo pelo Senhor. Verso 19 ele diz: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Há uma ousadia em Josué que me chama muita atenção. A convicção dele de viver para o Senhor e servir o Senhor com fidelidade, com integridade, de ver o Senhor sendo honrado. Parece que nada põe medo nele. Você tem uma multidão dizendo: não, nós vamos servir o Senhor. Era para ele se dar por satisfeito. Só que essa multidão adorava outros deuses. Eram idólatras. E Josué, sabendo disso, disse: não, vocês não podem servir o Senhor. Porque Ele é um Deus santo. Ele é um Deus zeloso. Ele é alguém que está defendendo a honra de Deus, a santidade de Deus. É o relacionamento dele com Deus, é a paixão dele com Deus. Não depende do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, de como as pessoas vão caminhar. Sou eu e o Senhor. É o que Ele fez por mim. Essa é a minha paixão por Ele, meu coração é dEle.
Por isso ele diz: agora, pois, deitai fora, vocês vão servir o Senhor, pois deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração para o Senhor. Vocês percebem que o coração está sempre envolvido nisso? É o coração. Sua devoção ao Senhor, a sua paixão ao Senhor está ali gritante, mesmo no final de sua vida. Eu te pergunto, como está teu coração hoje? Você jovem, como está teu coração hoje pelo Senhor? Você acredita mesmo que esse coração que negocia a fé por qualquer coisa, esse coração preguiçoso para meditar, para ler, para servir, cheio de desculpas, você acredita mesmo que você vai ser um velho assim? Certamente que não. Como que vai terminar a sua caminhada cristã? O que você vai colher lá na frente? Imagine o que Josué diria para você diante das desculpas que você dá para não vir à igreja, por exemplo. Como que ele encarar isso? Você diz, que eu estou cansado. Ele com 110 anos olhando para você. É a paixão do coração, irmãos. É o que o Senhor é para mim. É o que Ele significa. É o que Ele fez. Perguntaram para Paul Washer, o grande evangelista moderno e grande homem de Deus, qual o segredo, Paul Washer, para você ter tanta paixão ao pregar? Qual o segredo? Ele diz, o segredo, e ele fala isso em lágrimas, é que eu amo o Senhor. E por que eu amo? Porque Ele me achou na lama do pecado, perdido, condenado, um miserável. E Ele me perdoou, me deu nova vida, me deu vestes celestiais, me deu uma herança incorruptível. O que o Senhor fez por você, o que Ele significa para você. Quando você lembra dEle, qual o sentimento que há no seu coração? Quando você lembra da cruz, qual o sentimento que há no seu coração? A cristandade virou uma cristandade sem sentimento pelo Senhor. Parece que nós estamos vivendo uma religiosidade sem paixão, sem ardor. A gente vem só cumprir um rito religioso. Por isso, algumas vezes, nós somos tão dispersos no culto, na adoração. Parece que eu não estou adorando aquele que morreu por mim, que me perdoou, que me achou na lama e me resgatou, que me deu uma nova vida. E que me libertou da escravidão do pecado e da condenação eterna. Ter um estilo de vida como servo do Senhor passa pelo que você sente por Ele. Toda essa paixão de Josué e dos patriarcas pelo Senhor sempre vão estar atreladas ao que o Senhor fez.
Eles sempre vão contar as histórias dos feitos poderosos do Senhor. E o que o Senhor faz revela quem Ele é. E o povo de Deus era para responder exatamente sobre isso para as pessoas. Qual a razão da esperança que há em nós? Por que você ama tanto a Jesus? Por que você parece ser tão radical? Por que você é tão apaixonado por esse Cristo? Por que você em tudo fala das Escrituras? Porque esse é o seu código de ética? Por que você sempre pergunta ao seu Deus se pode ou não pode? Porque os seus não são baseados na ordem do seu Deus. Por quê? Por quê? Por quê? E nós diremos para essas pessoas, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu resgatador, Ele me deu uma vida nova. Eu estava perdido, afundado no pecado, servindo ao diabo, caminhando para o inferno. Ele veio e me salvou. É por isso que eu o amo. Porque eu estava na lama, completamente perdido. Talvez você se ache limpinho demais. Talvez você se ache bonzinho demais. Talvez você ache que está fazendo um favor à igreja. Se esse é o seu caso, você não entendeu a sua condição de pecador. Você não entendeu nada sobre o Evangelho. Porque todos nós estávamos perdidos, seguindo o curso deste mundo, filhos da desobediência, da ira como os demais, servindo a Satanás, seguindo a vontade dos pensamentos e da carne. E Ele, por sua infinita graça, nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. De graça. Esse é o maior tesouro que o ser humano pode ter. Por isso é inconcebível nós não sermos apaixonados por nosso Salvador. Por isso o próprio Jesus vai dizer: quem amar o pai, a mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque não entendeu nada sobre o amor dele. E nunca o amará como deve. Se esse é o seu caso, se arrependa hoje. Confesse esse pecado e seja salvo da perdição eterna. Receba de graça a salvação do Senhor. E viva esse amor incrível de ser amado dele e amá-lo mais do que o ar que você respira. Enquanto você aguarda esperançosamente e de forma entusiástica a volta do seu Salvador. Que o Senhor nos dê, meus amados irmãos, um coração apaixonado por Ele mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos Te amar com toda a força do nosso ser, do nosso entendimento, do nosso coração. Queremos, ó Deus, viver para Ti animados, Te servindo com vigor, expressando para o mundo à nossa volta o quanto amamos Te servir. Queremos ter a mesma força e vigor de Josué e Caleb. Por isso nós Te pedimos que o Senhor venha sobre nós e nos transforme a cada dia, a imagem do Teu Filho, enchendo nossos corações de devoção, zelo, amor e fidelidade a Ti. É em nome de Jesus que eu Te oro, Deus. Amém.